Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Boa tarde, Marcela, Leandro, ouvinte. Boa tarde, Vera. Bom, tivemos aí a inflação, né? A queda da inflação oficial do país pela primeira vez no ano. Menor variação para junho em 6 anos. E isso tem reflexos até, inclusive, no que a gente pode esperar nas próximas questões econômicas, né? Importantes para o Brasil. Exato, Marcela. O governo está comemorando esse resultado. É uma levíssima deflação. Na verdade, é como se tivesse ficado tudo mais ou menos na mesma, porque a deflação é de 0,08, então imperceptível para quem vai comprar alguma coisa. E como isso reflete uma média de uma cesta de produtos e serviços, provavelmente vai ter gente que vai dizer assim, como assim deflação? Que eu fui no mercado e a cebola estava mais cara, ou o tomate, mas é que é isso, é uma média não só de preços de alimentos, mas também de vários serviços ligados à habitação, a serviços de outras naturezas. Então, o que isso reflete, né? Como o Copom define a taxa de juros perseguindo a meta de inflação, isso é uma boa notícia, sinal de que a inflação aos poucos estaria convergindo para essa meta. As estimativas principais do mercado agora dão conta de que a inflação de 2023 vai ser de 4,8%. Isso não foge tanto da meta quanto fugiu nas últimas previsões ou nos últimos anos. Então, o teto da meta para esse ano é 4,75%. E aí, então, não estaria tão longe e isso permitiria que o Banco Central começasse uma trajetória de queda dos juros justamente para impedir que essa busca por uma inflação dentro da meta não seja de tal magnitude que comece a prejudicar o crescimento da economia. Então, é buscar esse equilíbrio entre fazer a inflação caminhar para a meta, que é o objetivo primordial da autoridade monetária, mas sem que isso mate o paciente, sem que isso impeça que a economia cresça e sem fazer com que ela perca uma atração que ela parece que está ganhando. A gente tem aí melhoras na expectativa de crescimento. Então, essa é a mágica, né? É isso que vai ter de ser procurado na próxima reunião do Copom. Tem novidades para essa reunião. Os 2 novos diretores aprovados no Senado na semana passada já estarão nessa nova reunião. Então, a gente vai contar com a presença do Gabriel Galípolo, que é o ex-número 2 do Fernando Haddad, foi colocado no Banco Central com a expectativa de ser o sucessor, inclusive, do Roberto Campos Neto. Existe essa expectativa dentro do governo, no Congresso, nos próprios agentes econômicos. E aí o governo, com 2 assentos, coisa que ele não tinha até agora, dada a composição da diretoria, vai trazer alguma dose maior de debate para dentro do Copom e pode influenciar o resultado da decisão sobre iniciar o ciclo de queda da taxa de juros. Mas para isso era bom que a política desse uma acalmada e deixasse as coisas caminharem de uma maneira mais natural. Não foi o que fez hoje o presidente Lula. Ele foi para aquela live que ele tem feito semanalmente e voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chamou de teimoso e tinhoso, disse que já não tem nenhuma justificativa para os juros estarem no patamar que estão, nenhuma justificativa econômica, que tem que olhar para os mais pobres. O problema é que quando o presidente pressiona, e pressiona assim diretamente, na pessoa do presidente do Banco Central, a gente corre o risco de que ele crie uma resistência na diretoria colegiada do Copom a iniciar uma queda de juros que a ata do Copom já dá a entender que vai ser iniciada. Então, era bom um certo comedimento da política para que esse tipo de fala não acabe impedindo o início da queda dos juros em vez de propiciá-lo. Mas se a decisão é estritamente técnica, como diz Campos Neto, então os juros devem cair, né? Nunca é, né, Leandro? Não é eminentemente técnica. Se a gente olhar os próprios comunicados, as atas
desde o início do ano, tem sempre um recadinho político aqui e ali, que faltava fazer o dever de casa fiscal, que uma clara resistência a essa pressão política exacerbada. Próprio Campos Neto, quando decidiu ir a um programa como Roda Viva ou falar em outros fóruns, ele também acabou adotando uma posição política de defesa da autonomia contra essas pressões. Então, essa dinâmica aí de uma certa pressão e contrapressão política, ela está presente. Para permitir que a decisão seja mais técnica do que política, cabe aos agentes políticos também adotarem uma descida de tom. Assim como eu falei dos comunicados que tinham um tom ali excessivo, que não cabia a comunicados de autoridade monetária, também não cabe ao presidente da República ficar chamando o presidente do Banco Central de tinhoso. Uma coisa meio infantiloide, de palanque, de caixote, e que não adianta para nada no que se quer, no que a maioria da sociedade quer, que é que os juros comecem a realmente cair. E a inflação em queda mostra que tem sim elementos para isso, elementos técnicos, como você disse. Falando agora da reforma tributária, agora no início do CBN Brasil, a gente ouviu a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pacheco deu algumas informações que o relator será o Eduardo Braga, né, no Senado, que espera que as discussões durem aí cerca de 2 meses, é uma estimativa dele, para que a PEC seja aprovada ainda esse ano. Pois ele falava, né, que esperava ainda algumas definições antes de definir o relator. Aconteceu aquilo que a maioria previa, um relator do MDB, que era a maior bancada agora na fila ali, para uma relatoria importante, e não só alguém do MDB, mas o líder do MDB, um senador que é muito próximo ao governo e que é aí afeito a essa questão tributária e mais, né, do Estado que tem a Zona Franca de Manaus e a preservação de Manaus, e a preservação da Zona Franca foi um dos cavalos de batalha da reforma até aqui, vai continuar sendo. Então tem uma razão de ser para ser o Eduardo Braga. Essa ida em conjunto, em comitiva ali do Haddad e da Simone Tebet até o Rodrigo Pacheco, é para mostrar isso, que o governo ainda está empenhado, não jogou aí a toalha e não vai deitar em cima do sucesso até aqui, empenhado em fazer essa parte da reforma e as próximas, que tem a ver com a reforma da renda, a reforma de tributação sobre lucros, dividendos, etc. E mostra uma sinergia muito grande que tem havido desde o início do governo entre os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Isso era uma coisa que muita gente tinha dúvida de como ia funcionar, pelo fato da Simone Tebet ser um estranho no ninho ali no petismo, mas ela tem se dado muito bem com o Haddad e ela tem feito coro a essas cobranças do governo por uma redução da taxa de juros. Então, a equipe econômica jogando afinada e empenhada em fazer o dever de casa nas áreas fiscal e tributária para também ajudar na criação de um ambiente de queda dos juros. Então, eu acho que todo o cenário está convergindo para isso e o que poderia ajudar a que isso acontecesse de uma forma mais tranquila e mais suave seria o presidente Lula moderar o tom das declarações. Ele não precisa estar falando nesse momento, ele está num bom momento do governo dele, aprovando tudo, então dá para ficar numa posição mais de estadista e ver o que acontece nessa reunião do Copom de agosto. Vera, obrigada pela sua participação com a gente. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Marcelo. Obrigado, até.